maravilhosa pro curso. E aí eu ia naquela época, Começou a falar, né, da sua faculdade. onde era necessário ser pregado. Oi, escolhidos! Sejam todos bem-vindos a esse podcast. E aqui você vai encontrar uma palavra de fé, testemunhos de vida, de cura, de esperança e de transformação. Quem vos fala é a Daniele e é claro que a gente vai ter um bate-papo bem descontraído. Hoje eu tô com uma convidada muito especial, é a Vanessa. Seja bem-vinda, missionária! Paz do Senhor, querida. Muito obrigada. É um privilégio estar com vocês. Amém, glória a Deus. Eu quero pedir para você que está nos assistindo, aproveita, já curte, compartilha, se inscreve nesse canal, deixa um comentário. Eu sou um escolhido porque você é um escolhido do Senhor. Quando você faz isso, essa plataforma ela entende que esse conteúdo é relevante, envia para um máximo de pessoas. Então eu quero te pedir, coloca lá no grupo do WhatsApp ou para aquela pessoa que você sabe que está desanimando na fé e precisa ouvir uma palavra de Deus. Eu quero já começar ouvindo. Missionária, conta para nós como foi o seu encontro com Cristo. Que ótimo, Dani. Muito obrigada por essa oportunidade, né? Antes de falar do meu encontro com Cristo, eu gostaria de falar, né, quem eu sou e de que maneira também foi esse processo, né? Uma dinâmica realmente até ele me alcançar, porque somos às vezes rebeldes, né? Enfim. Então eu me chamo Vanessa, eu moro em Santa Catarina, né? Sou casada, tenho 2 filhos, a Manuela e o Miguel, e sou apaixonada por Cristo. Né? Eu sempre falo para as pessoas que hoje eu sou uma nova mulher, eu sou uma nova criatura, porque ele me resgatou e restaurou a minha vida, mas não foi fácil entender esse processo. Inclusive, no nosso livro, né, Dani, ele fala um pouco do meu processo de conversão, da minha história, da sua, e então lá no livro está o início da minha conversão. Então, se vocês quiserem adquirir, só nos procurar, né, Dani, que lá vai estar o início desde o ventre da minha mãe. O que eu vou falar um pouquinho aqui é a partir da minha conversão. Então, antes de me converter, eu era uma mulher do mundo, né? Eu era católica, eu, né, vivia na igreja, enfim, mas de uma forma muito superficial. Eu não conhecia Cristo, não sabia que ele poderia falar comigo, poderia ter esse relacionamento com Deus. Então, realmente era tudo muito grego, assim, muito distante para mim falar de Deus, né? Era aquela coisa da minha infância. Inclusive, é muito interessante que na minha infância eu fui coroinha na Igreja Católica. Então, hoje eu sei que era um ambiente que já me fazia bem estar perto de Deus, mas eu não conseguia, né, me aproximar e nada disso. Então, com o passar do tempo, eu tive uma enfermidade, né? E foram ali que eu comecei a descobrir. Então, é essa intimidade que sem ele nós não somos nada, né? Então, às vezes as pessoas dizem, então foi através do sofrimento. Não, eu tive bastante tempo para aceitá-lo e ter uma vida plena com ele antes disso, mas eu optei em usar o meu livre-arbítrio, entende? Então, assim como muitas pessoas vêm fazendo, elas não querem nem ouvir falar, não querem, né? Então, assim, eu entendi, Dani, que é um processo muito pessoal. É você e Deus. E você precisa entender e querer. Se alguém chegasse e dissesse assim para mim, agora você vai ter que deixar de fazer isso, aquilo e aquilo, e vai ser assim, não daria certo. Entende? Então foi um processo. Eu aceitei a Jesus com 19 anos, através da vida do Luiz Hermínio, do Ministério Mevan e da sua querida esposa Iraci. E através deles, por eles não serem religiosos na época, foi que eu consegui ter esse encontro. Eles me abraçaram e me amaram da maneira que eu era. Então, hoje eu estou aqui no Instagram e falo do amor de Jesus por essas pessoas que acham que não são queridas, né, que não são especiais para Deus, e nós somos muito queridos e muito especiais, Dani. Mas, assim, é muito pessoal. É como uma relação de pai e filho. Se você não conversar com seu pai dentro de casa, dificilmente ele vai te responder alguma coisa. Então, eu tive que passar por todo esse processo, mesmo assim, eu vivia entre o mundo e a igreja. Sabe, eu ia para a igreja, eu me batizei e eu continuava indo para as baladas, eu continuava tendo os velhos hábitos, até o dia que eu comecei a entender, eu comecei a ter sonhos com visão, mesmo na minha ignorância, eu via o meu túmulo, eu me via morta, uma lápide com o meu nome, eu sempre falava, mãe, eu acho que eu vou morrer, porque eu me vejo, né, eu vejo meu túmulo e tal, e a minha mãe sempre dizia, não, Vanessa, você não vai morrer, não vai acontecer nada, porque eu já estava na igreja e no mundo, né?
Eu já estava me relacionando com Deus, ele já falava através dos profetas, através das pessoas comigo, mas era aquele momento de nostalgia que a gente sente a presença de Deus e depois eu voltava aos meus velhos hábitos, né? Então, é tudo muito, muito pessoal, é o tempo de cada um com Deus. Então, chegou um momento que, então, o meu pastor, né, falou, olha, Vanessa, o inimigo está muito furioso com você, né? E aí começou a fazer sentido. Eu passei por um processo de enfermidade, que também fala no livro, e ali eu tive que clamar por um milagre, entende, Dani? E quando nós vivemos um milagre, tu passa a fazer todo sentido, assim. Tudo que as pessoas vinham falando e todo esse amor ali naquele momento de dor foi ressignificado na minha vida, sabe? Tanto a valorizar Deus como a minha família e aqueles que estavam perto de mim. Né? Então, às vezes, você não passa por esse processo. Quantas pessoas que foram já criadas dentro da igreja, já tem todo esse ensinamento desde bebê, e ainda assim se desviam, querem descobrir o que tem lá fora. Né? Então, realmente é muito pessoal. E hoje é por essas coisas que eu estou aqui no Instagram. Eu relutei contra tudo isso, Dani. Se você dissesse assim para mim, você vai ser missionária, você vai deixar sua carreira no banco, que eu trabalhei 20 anos, fui gerente geral, né? Você vai deixar de ganhar super bem para ser missionária. Eu ia dizer que era no mínimo loucura, assim, sabe? Eu jamais, né? Eu sempre pensava, não, eu não estudei, eu não me qualifiquei, né, para chegar e falar do amor de Deus e ser excluída, sabe? Porque a partir do momento que você se posiciona, as pessoas não querem mais andar, não querem mais ficar perto de você. É verdade. Não é verdade? Então, É assim, verdade. só que eu passei a entender e ter intimidade com Deus, e a partir desse momento, então, eu não me senti mais só, sabe? Porque às vezes a gente está rodeado de pessoas e mesmo assim sente um vazio. Então, aquele vazio que eu tinha preencheu quando eu realmente entendi quem era Deus e que ele estava em todos os momentos comigo. E como que foi isso? Um dia eu fui na igreja, cheguei atrasada do banco, foi tudo muito corrido, cheguei e o culto já tinha começado. E lá tinha uma mulher de fora que não me conhecia, eu acho que era uma missionária, uma pastora de São Paulo. E naquele dia eu cheguei atrasada e logo, né, começou o culto, ela já estava em andamento e ela veio ao meu encontro e começou a falar coisas que só eu sabia da minha vida. Né? Hoje a gente sabe que é profecia, né? Ela começou a me entregar uma profecia. E nessa profecia ela falava coisas muito íntimas, porque eu tenho o hábito, Dani, de conversar com Deus em pensamento. Eu também. Né? Então, assim, quando eu converso com Deus, coisas minhas, íntimas, eu em pensamento. E quando eu adoro Ele, então eu adoro em voz alta. Eu louvo, agradeço, enfim. Mas quando é algo particular, é só em pensamento. E ela começou a revelar as coisas que eu tinha pensado, que eu tinha conversado naquele momento com Deus. Só que o que me marcou é que quando ela saiu e voltou para o púlpito, ela então voltou ao meu encontro e falou assim: filha, eu também te amo. E essa era uma das minhas principais orações. Como eu não sabia direito orar por falta de experiência, eu falava muito que eu amava o Senhor. Eu te amo, Senhor, eu te amo, eu te amo. E ele me respondeu que ele me amava. Então, naquele momento, eu comecei a rasgar o véu e ver que ele estava em todos os lugares que eu estava. Então, eu digo assim, foram 24 anos, Dani, de rebeldia e retidão. Sabe? Foi assim, um processo foi construído. Ele teve que diversas vezes colocar um anzol no meu nariz para me atrair. Foi doloroso, Dani, não foi um processo fácil, porque nós temos uma natureza pecaminosa. Mas assim, quando eu descobri que ele me amava da maneira que eu era, mas não amava o meu pecado, é que fez todo sentido. Então ele nos ama da maneira que nós somos, mas ele não ama o pecado, ele ama o pecador. É verdade, é verdade. Então, E é sobre isso, entender que há um tempo e há um processo. E, na verdade, nós não estamos prontos, é um processo de santificação, como fala a palavra, né? A gente vai passando, vai aceitando e o Senhor vai atraindo. Você que tem algum ente querido, que está orando por ele, algum familiar que você sabe que se desviou do caminho, não desista. Continue orando, porque o Senhor, Ele sabe atrair com cordas de amor, Ele cria situações, Ele cria caminhos e Ele traz de volta para casa. Vanessa, eu quero continuar te ouvindo esse processo seu ministerial, também sobre perdão. Nós sabemos que muitas pessoas não conseguem perdoar, não conseguem liberar perdão. Fala, não, eu tô na razão,
Eu quero a minha verdade. E quando nós aceitamos a Cristo, nós entregamos os controles na mão do Senhor. E Ele quebra, né, o nosso orgulho, Ele quebra protocolos. E nós só queremos o amor de Cristo. Ele nos transforma a sua imagem e semelhança. Então, quero te ouvir todo o seu processo com Cristo e também essa parte do perdão na sua vida. Sim, a partir do momento que eu passei, então, pela enfermidade, voltei a ter a minha vida, me casei, tive filhos, e durante, acho que foi em 2015, eu comecei a ter um processo de depressão. E ali eu tive que abandonar toda a minha carreira, né? Abandonei porque eu não conseguia entrar mais naquele lugar, e foi muito doloroso abandonar tudo que eu tinha construído. E um dia Deus falou comigo assim: filha, eu não te quero mais naquele lugar, porque aonde você estiver, eu tenho que abençoar o lugar. E assim, aquilo foi muito difícil. Eu tive que passar por todo o processo, e hoje eu entendo, Dani, que tudo que nós passamos é para testemunho. Que É, nenhuma folha não cai sem a permissão de Deus. Às vezes está doendo, está doloroso, vai passar e você até vai agradecer, porque nos momentos de luta é os momentos que nós mais nos aproximamos de Deus. Então, quando está tudo bem, a gente acaba até relaxando da nossa fé. A gente não ora com a mesma intensidade, entende? Então, assim, Deus sempre me usava. Eu achava que muitas vezes eu achei que eram coisas da minha mente. Até eu começar a ver que as coisas começaram a acontecer. Então, quando eu comecei a ter essa intimidade, um dia Deus falou assim comigo: filha, eu preciso que você perdoe as pessoas que te magoaram, para que eu possa então te usar, sabe? Eu preciso que você libere e limpe as mágoas que tem no seu coração. E eu, como um bom ser humano, né, que acho que nunca estou errando, nunca tem nada de errado, eu falei: Deus, mas eu não tenho mágoa de ninguém. E naquele momento, enquanto eu orava, ele começou a me mostrar as pessoas que em algum momento me magoaram. E ele falou: filha, eu quero que você peça perdão para cada uma delas, mesmo tendo sido elas que tenham te perdoado. E aí eu entendi, Dani, que ele não habita num coração cheio de mágoas, com, né, os nossos poços entulhados, né? A gente vai, às vezes as pessoas, né, elas se passam realmente, né? Elas provam a sua fé, elas te testam, até mesmo dentro da igreja eu sofri muito com a religiosidade, né? Depois meu pastor, ele foi para Itajaí, hoje o Mevana em Itajaí até, e eu comecei a congregar em outros lugares e a religiosidade me doía demais, assim, ver que pessoas dentro da igreja olhavam com a cara tão feia para mim, e eu sempre fui aquela pessoa assim, alegre, que todo mundo passa por mim, eu falo: ai, bom dia, tudo bem contigo? Mesmo quando tá doendo, quando tem dificuldade, eu tento não passar isso para as pessoas, sou mais reservada. Então, quando ele me pediu que eu perdoasse, eu fui logo pedindo perdão para todo mundo. E eu não consegui mais, Dani, a partir desse momento, sabendo que Deus queria me usar, eu não consegui mais ter mágoa das pessoas, entende? Porque eu entendi que se ele né, ele é tão bondoso a ponto de nos perdoar, por que nós temos que, às vezes, ser tão rancorosos, tão amargurados, né, e não conseguir perdoar alguém? Eu sei que tem situações que são muito difíceis de serem perdoadas, né? Tem áreas que eu talvez não sei se eu conseguiria perdoar alguém, enfim, né? Somente a gente passando pelas situações, né? Mas o perdão é melhor para quem dá do que para quem recebe. é forte isso. É bem por É aí. muito melhor para quem dá do que para quem recebe, porque você libera, né, o perdão. Então, sim, e assim, eu liberei o perdão sem esperar nada em troca. E ele me mostrou pessoas que eu nunca imaginei, mas foram até coisas da minha infância, Dani. Pessoas que eu convivi na minha infância e assim, pessoas às vezes que cuidava de mim enquanto a minha mãe trabalhava e chamavam muitos palavrões para uma criancinha, sabe? E eram pessoas assim que, né? Ou em algum momento, né? Eu sempre fui uma pessoa de oferecer a outra face. Mas eu, olha, eu te garanto e te digo assim, ó, eu já tô toda esbofeteada, sabe? Eu apanho muito, porque quando a gente decide viver, né, para Cristo e abandonar as coisas, a gente apanha e apanha muito. É Mas, verdade. né, Dani, mas tem valido tanto a pena, sabe? Esse processo tem sido de restauração, de renovo, de renúncia, sabe? Deus tem me conduzido durante todo esse tempo ao processo. Quando eu cheguei no momento e entendi que ele queria que eu dissesse apenas assim: eis-me aqui, Senhor, sabe? Que eu parasse de desenhar o meu futuro, foi muito difícil, Dani. Abandonar a minha carreira,
sabe? Sem entender, aí eu comecei a fazer nutrição, me formo no próximo ano nutricionista. Entrar dentro de uma faculdade cheio de jovens é difícil. É difícil, eu amo todos eles, assim, eu cresci demais com eles, principalmente a minha resiliência, né? Porque com a depressão eu perdi muito da minha memória, enfim. E estudando trouxe muito isso de volta. Mas assim, se hoje eu pudesse, então, falar sobre mágoa e perdão, é o que eu te falei. O perdão é muito melhor para quem dá do que para quem recebe. É verdade, às vezes cria-se uma resistência, né, Vanessa? Principalmente no nosso meio. Às vezes, assim, que deveria ser mais fácil, porque é pregado e é falado, e o Senhor Jesus nos ensina, e nós somos pequenos cristãos, imitadores de Cristo. Devia ser algo automático, mas nós, como seres humanos, entendemos que é um processo e que a gente passa e que a gente tem que vencer. E eu aprendi que, como o amor, o perdão também não é um sentimento, ele é uma decisão. E às vezes as pessoas ficam, eu não estou sentindo agora, vai ser falso, eu não quero, mas é uma decisão. Quando você decide amar alguém, ou quando você decide perdoar alguém, não é que você está sentindo. E aí eu já estou falando com a cosmovisão nossa, porque o mundo ensina totalmente ao contrário, né? Exatamente. O mundo, ele quer que você sinta. Não, você só vai fazer se você sentir, se tiver no seu coração. E a palavra fala assim, que enganoso é o coração do homem. Verdade. Se a gente for se mover pelo que está no nosso coração, um dia a gente está aqui, outro dia está lá. Os nossos sentimentos são muito volúveis, né? Então a gente pode mudar de opinião de um dia para o outro. E o Senhor, ele manda que nós devemos olhar para ele. Sim. Buscar dele o caminho. Então, se você que está nos ouvindo aqui tem essa dificuldade, comece liberando perdão sem sentir. Comece falando, né? Um dia você fala, eu vou liberar perdão para fulano de tal. Se você não consegue ir pessoalmente, comece falando para você. Sim, Comece e falando... às vezes você nem vai conviver mais com essa pessoa, né? Exatamente. Deus nem quer. Tem pessoas que, assim, eu já tive experiências, Dani, de Deus dizer assim, eu não queria nem essa pessoa na sua agenda do teu telefone. Olha aí. Entende? Então, olha o amor que Deus tem. Por mais que eu não via mal, tem pessoas que o Senhor não quer que sente na nossa mesa. Mas você tem que liberar o perdão para essas pessoas, né? Então, assim, ele realmente quer. Eu oro por tudo. Vem alguém na minha casa, eu oro. Eu vou em algum lugar, eu oro. Então, hoje a minha, né? A minha vida é voltada ao Senhor. Então, as pessoas às vezes falam, você vive tão limitada, né? Parece que não é religiosidade, eu não vivo. Só que assim, quando as pessoas falam, mas por que você vive isso? Enfim, por escolha. Eu fui atraída por esse amor. Então, as coisas que o mundo podia me oferecer, eu fiz todas essas coisas. Eu fui para balada, sabe? Eu era uma mulher linda, então, assim, eu fui muito desejada, sabe? Então, essas coisas vazias, e eu era profundamente triste, vazia, eu tinha um corpo adornado, lindo, maravilhosa, eu parava onde chegava nos lugares, mas dentro de mim eu tinha tantos traumas, tantas marcas, que hoje eu não tenho mais. Não preenchia, né, Vanessa? Minha vida é libertadora. Né? Hoje eu me amo como eu sou, eu amo as pessoas que estão em minha volta, mesmo quando elas me atacam. Então, assim, que amor é esse que pode fazer isso, Dani? Eu falo assim que a gente, quando entende que o amor nos amou, a gente começa a lidar melhor com a rejeição, lidar melhor com as pessoas, a gente não consegue mais ficar com raiva das pessoas. A gente começa a olhar com o olhar de Cristo, porque o amor dele nos constrange. Porque a Bíblia fala que ele nos amou quando a gente era inimigo, quando a gente não era amável. Ele nos amou. Então, esse amor, quando a gente preenche o nosso interior com esse amor, as outras coisas, assim, elas perdem o valor. Elas diminuem de tamanho. Então, é bem isso, sabe, Vanessa? Quando a gente toma a decisão de ser cristão, e aí a gente não está falando de uma religião, porque a religião ela aprisiona mesmo, e infelizmente tem muitas pessoas que se escondem e usam a religião e afastam as outras pessoas de Cristo. Por quê? Porque elas olham e falam, não quero ser crente que nem ele, não quero viver dessa forma, eu não quero tomar essa atitude. E não é sobre isso, é sobre você, sem palavra, exalar o amor de Cristo. E Cristo, ele é uma pessoa. Você chama ele para o seu dia a dia, não é assim? É verdade, Dani. E você falando isso, assim, me fez lembrar que eu
por me decepcionar quando eu cheguei na igreja, então você imagina que as pessoas são muito puras, muito inocentes e tal, e eu me decepcionei demais com isso. Então, conforme Deus foi permitindo as experiências, eu entendi que ele não divide a glória dele com ninguém. Então, quando eu vou na igreja, eu vou para cultuar a Deus, entende? Eu faço o meu altar e volto para minha casa, É porque se eu isso. me espelhar em homens e mulheres, em algum momento ele vai fazer com que eu me decepcione para voltar a olhar para ele. Então, isso foi tão libertador na minha vida, sabe? Então, se hoje eu prego a palavra, se eu levo a verdade, é genuíno, sabe? É algo genuíno. Ah, você não precisava estar fazendo. Não, realmente, mas eu faço por amor a tudo que ele me ofereceu quando eu vivia uma vida tão miserável, tão rasa, né? Não falando financeiramente, mas eu me refiro à pobreza de espírito, porque tem pessoas que são tão ricas que elas só têm dinheiro. É, Então, no banco, eu trabalhei com muitas pessoas milionárias e era a mesma angústia de quem não tem, porque eles não sabiam se no dia seguinte o banco ia estar de pé para o dinheiro deles estar lá. Então, é a mesma prisão, quem tem muito e quem não tem nada, entende, Dani? E quando nós temos a Cristo Jesus, ele habita esse vazio, essa insegurança, né? E depositando uma confiança, nós temos uma natureza, sim, se alguém mirar, não vou ser, tal, mas assim, eu vou reagir de outra maneira, entende? Ou se acontece alguma coisa que sai um pouco do meu controle, eu já fico mal, entende? Eu já fico pensando, por que eu agi assim? Então, não foi de um dia para o outro que isso aconteceu, né? E nós somos falhos, a gente dá 2 passos e erra. Aí volta, pede, né, perdão, só que tem coisas que são mais graves, né, Dani? Então, assim, principalmente tripudiar do amor de Deus, né? Como tem pessoas que, por hábito, né, ou humilhar uma pessoa que é querida para Deus, isso é muito perigoso, é, entende? é perigoso. Já ouvi até uma frase falando: tome cuidado com quem você está lidando. Você não sabe se ele está orando ou se ele é amigo de Deus. Então é sobre isso. Às vezes você não conhece a intimidade das pessoas. As pessoas julgam muito pela aparência, sabe, Vanessa? Muito, Então muito. eles acham que aquele é aquela pessoa aquele jeito o Senhor vai falar. Mas se tiver de outro, não é compatível. E o Senhor não vê isso. Ele fala que ele vê o coração. Sim, foi uma das áreas que eu sofri muito, assim, porque eu sempre fui muito julgada pela minha aparência. E dentro, parecia que o meu coração gritava, dizia assim, não, ele é genuíno, ele tem espaço para todo mundo, sabe? Só que Deus não queria, que não é todo mundo que ele quer perto de você. Então, é muito libertador, assim. Hoje eu vivo a minha verdadeira identidade. Lá no ventre da minha mãe, ele me projetou dessa maneira, mas ele permitiu que eu vivesse experiências fora para serem contadas, né? Então tem pessoas passando por sofrimentos, doenças, angústia, perdas, dores, e é difícil entender no momento que você está dentro do olho desse furacão, né? Então quem nos assiste, que está vivendo um momento de adversidade, isso tudo vai passar. Se eu pudesse te dar um anel hoje, eu escreveria nele assim, ó, isso tudo vai passar, entende? E um dia nos encontraremos lá na glória, num lugar perfeito, agradável, né? Para então adorarmos e não termos mais essas angústias e sofrimentos que nós vivemos aqui. Mas você precisa persistir, né? Olhe para o alto, olhe para Deus, né? Olha para a bondade. Jesus era bom. Ele veio e mesmo assim ele foi humilhado, ele foi pisado, né, Dani? Então, assim, se ele passou por tudo isso, por que nós que estamos levando a palavra não podemos ser também afrontados, humilhados, excluídos, sabe? Eu acho que o que mais doeu foi a exclusão. Hoje eu vejo que foi um cuidado, né? Mas muitos não querem mais estar comigo, ter amizade. Só realmente durou aqueles que persistiram, aqueles que conhecem a minha verdadeira essência, entende? Mas eu sempre falo para o meu esposo, eu não volto atrás, entende? O amor e assim a forma que eu me sinto amada, isso não tem preço, sabe? E assim, a cada estação o Senhor ele vai selecionando, né, as pessoas para estar conosco. Eu falo que Deus não une pessoas, ele une propósito. O nosso Deus, eu digo que o Espírito Santo ele é um pouco ciumento, E é digamos muito assim. ciumento. Então ele afasta. Ele Ele é afasta aqueles dói, que tá? dói. Quantas pessoas que eu me aproximei e falei, nossa, essa amizade, meu, perfeita, agradável, quero muito tal. De repente a pessoa deixava de falar comigo do nada, assim, sem eu ter feito nada. Aquilo doía muito, né? Mas depois eu entendia que é o trabalhar de Deus, né? É o trabalhar de Deus. Então ele é perfeito, agradável. Eu trouxe uma palavra e ela diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus.
né? Então, não importa o tamanho que está a sua fé hoje, exercite ela, né? Tenha um diálogo com Deus, fale com Ele, abra o seu coração, rasgue o seu coração para Deus, que Ele vai te responder. Sabe, eu encontro pessoas na minha caminhada, mas como eu oro, aí eu, né? O Deus quer uma oração simples, de pai e filho, um relacionamento assim, como a gente está tendo esse diálogo aqui, né, Dani? Eu vejo assim muito, sabe, Vanessa, a dificuldade das pessoas entenderem que a oração não é algo feito, digamos assim, algo pronto. É algo que você vai construindo. É um relacionamento de pai e filho. E as pessoas estão muito com a cabeça assim como Deus. Então, algo que é distante, algo que você tem que planejar antes. E Deus, ele é um companheiro, ele está presente, né? Eu falo principalmente da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que ele é Emmanuel, ele é um Deus presente. E como o nosso livro diz em Jó, né, 42:5, de que antes eu conhecia de ouvir falar e hoje meus olhos te veem. Então é sobre você entender que você anda com Cristo todos os dias. Com certeza. Eu quero aproveitar e já te agradecer por estar participando conosco aqui. Eu sei que é muito rápido o nosso horário, mas foi muito gostoso ouvir você falar de Cristo. Deixa uma consideração para nós, final, uma reflexão. Eu quero agradecer você, Dani. Eu te conheci pessoalmente, assim, é constrangedor o amor, né? A presença de Deus na tua vida. Muito obrigada, né? Eu sei que são muitas pessoas que você também está chamando e realmente é muito genuíno esse trabalho que você faz. Mas se eu pudesse dizer, eu diria assim, ó, grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Vem da maneira que você está. Trabalhe para Deus da sua maneira. Ele nos fez semelhante a Ele. Você não precisa ser igual a ninguém ou ter tanto sucesso, mas que seja genuíno, sabe? Que seja genuíno. Deus está levantando um tempo novo, Dani. Ele não quer. Às vezes a gente olha lá, milhares de seguidores. Não. Ele quer ser seguido, sabe? Ele quer que você tenha intimidade, que você tenha propósito, oração, jejum, sabe? São essas coisas. Deus procura verdadeiros adoradores. Então, eu quero agradecer por esse momento, desejar assim, um final de ano abençoado para todas as pessoas, né, que estão nessa live, porque assim, as pessoas acham que é só uma live, mas nós levamos ela para as orações, né? A gente peça que elas venham ser alcançados através de simples palavras que nós estamos aqui, para que eles alcancem, então, esse tão sonhado caminho que o Senhor desenhou para cada um de nós. Muito obrigada, Dani. Eu que agradeço. E é sobre isso. Ser sincero com Cristo, sabe, Vanessa? É aquilo que você falou, a internet, né? O meio que a gente está de redes sociais, ele vende uma imagem pronta, ele vende o mundo das ilusões, de que tudo dá certo, de que tudo é belo e perfeito. Mas nós que estamos em Cristo devemos sempre ser verdadeiros com Ele. É verdade. Então não adianta aquela oração pronta, não adianta aquela historinha, para Deus não cola, gente. Seja verdadeiro. Fale para Ele, Senhor, eu estou conseguindo nisso eu já não consigo, me ajuda. O importante é, como a Vanessa falou na conclusão dela, que a seara está aí. E são poucas pessoas que de verdade se disponibilizam pelo outro. Porque é tudo sobre o Senhor, e o Senhor está, como o nosso tema fala, que os escolhidos. Ele está à procura daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Você é um escolhido. Eu quero deixar também para vocês João 15:16. Não foi você que escolheu a Deus, mas foi Ele que escolheu a vós e te nomeou para que você vá e dá fruto e o seu fruto permaneça. E tudo que você pedir, Ele venha te conceder, mas você tem que estar nele, você tem que entender que é tudo sobre Ele, e entender que você é um escolhido, mesmo que você não se sinta assim apto. Venha do jeito que você está, entregue o seu coração para Ele, chame Ele para andar com você no seu dia a dia, que você vai ver a transformação e você vai conhecer o amor verdadeiro, não uma religião, mas um amor, uma pessoa de Jesus, a pessoa do Espírito Santo quer se revelar para você, amém? Obrigado, Vanessa, mais uma vez. Querida. Deus te abençoe. E você que nos ouviu, muito obrigado. Curte, compartilha, envie esse testemunho para aquela pessoa que você sabe que quer voltar para os caminhos do Senhor, ou que você sabe que está desanimando, mas precisa ouvir uma palavra, liberar perdão.
aproveite essa oportunidade, seja um missionário das redes sociais. Porque às vezes, mano, vai ter coragem de chegar e falar pessoalmente. Mandando um podcast, essa pessoa vai ouvir esse testemunho e pode tocar o coração dessa pessoa. Deus abençoe e lembre-se, você é um escolhido, amém? Amém.